Graça e paz, queridos. Pode sentar, todos vocês. O apóstolo Fábio me chamou hoje para que eu orasse pela sua vida financeira, pela sua prosperidade. Segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso de número 10. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para com toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. É claro que Paulo, o apóstolo, está falando sobre recursos financeiros, sobre dinheiro, sobre sementes financeiras. Jesus, com todo o poder que ele tinha e que ele tem ainda, me refiro quando encarnado aqui, ele tinha tesoureiro, recolhia as ofertas, tinham mulheres ricas que mantinham seu ministério. Houve momentos que não tinha recurso na tesouraria, que ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus sempre teve um ministério de milagres, também na vida financeira. E é difícil para nós todos, quando nós temos sonhos grandiosos no ministério, na vida, na família, e o nosso recurso financeiro não consegue patrocinar isso. Nos sentimos limitados, às vezes amarrados, às vezes envergonhados, às vezes humilhados. E há um caminho de prosperidade. A palavra necessidade vem da palavra nécio. Nécio é quem tem falta de entendimento. Como um tolo. Passar por necessidade, todos nós vamos passar. Mas nós passaremos por isso, ou já passamos por isso. Agora, viver necessitado é porque a pessoa é um nécio. E nós não fomos chamados por Deus para ser nécios, para ser necessitados. Passaremos momentos difíceis e venceremos todos eles. E aqui tem uma receita magnífica que o apóstolo Paulo faz essa alegoria comparando as ofertas com semente, dizendo: quem te dá semente, quem te dá oferta, dinheiro para você semear, foi Deus. E Ele também, conforme você semeia, Ele vai aumentar o seu poder de semear, o poder da sua sementeira. Se você consegue hoje fazer uma oferta da viúva, Ele vai aumentar para você fazer uma oferta muito maior. Se você consegue fazer uma oferta muito maior, Ele ainda vai aumentar você para que ofertas maiores, aumentando sua capacidade. Apóstolo Paulo fala sobre o Deus que nos supre no dia a dia com pão, mas aquele mesmo Deus que nos dá semente para semear. Nós não nascemos só para o pão nosso cada dia, nós nascemos para uma vida abundante, em todas as áreas, em todas as áreas. E Eclesiastes capítulo 11, no verso 1, Salomão diz assim: lança o teu pão sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você o achará. Havia um costume na época
E é sobre isso que Salomão estava dando uma dica, falando também de generosidade, mas comparando com a forma de semear. Existe uma chuva chamada chuva temporã. E existe uma chuva chamada chuva serode. A temporã é a chuvinha que vem antes do tempo, para molhar a terra. E depois que a terra está molhada, todos lançam a semente do trigo. E aí sim aquela semente, ela germina, forma uma mudinha bonitinha, enraiga no chão. Aí chegou o tempo da seródia, da chuva forte, da chuva constante. E a mudinha já está pronta para receber essa chuva e se desenvolver. Para que o trigo cresça, se carregue de fruto e se curve para a colheita. E em Israel, dentro da cultura judaica, eu vi uma linha dessa interpretação, que os judeus, quando eles fazem as colheitas, eles separam em primeiro lugar. Eles vão separar, é claro, os dízimos das colheitas, as primícias e tudo mais. Mas após isso, eles separam as sementes que serão plantadas no próximo ano. Aí depois disso, eles separam a quantidade que vai ser consumida pela família para poder comer durante o ano. E o que sobrou é o que eles podem vender e fazer investimento, comprar máquinas e tudo mais. Só que às vezes, as famílias, o que eles gastavam, acabava consumindo aquilo que foi guardado para o ano todo. E tinha chegado no meio do ano, e praticamente o estoque para viver já estava quase chegando ao fim. E aí eles se deparavam num beco sem saída com um tipo de decisão que eles tinham que ter. Olhavam para a semente e pensavam: ou eu como a semente, ou eu corro o risco de passar por algum tipo de necessidade. Se eu comer a semente, momentaneamente eu resolvo meu problema. Mas se eu plantar a semente, eu corro o risco de passar um aperto esse ano que eu nunca passei. Aí Salomão vem com toda a sabedoria, sendo o homem mais rico que existia na terra, dizendo em plena chuva temporã, toda a terra estava banhada com poças de águas, tudo com poças de águas. E aí Salomão dizia: ei, lança o teu pão sobre as águas. Não é pão, é semente de trigo. Lança semente de trigo agora, porque depois de muitos dias você vai colher muito. Não seja tentado a comer semente por necessidade e depois ser envergonhado e passar fome por anos. Então a receita de Salomão é: não olhe para o vento, senão você não planta. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se forma a criança na barriga da grávida, assim são as obras de Deus que faz todas essas coisas. Então às vezes lançar uma semente vai contra a nossa vontade, porque nós olhamos para as nossas necessidades. E a receita da sabedoria que vinha de Deus foi: lança semente, porque em pouco tempo você recolherá em abundância. Aquele que dá semente é o que semeia, e pão ao que come, aumentará a vossa sementeira. Sementes no altar, ofertas no altar, elas não dependem de nada a não ser a mão de Deus o Todo-Poderoso.
É uma decisão de quem semeia. E é um dever de quem deu a palavra de fazer com que a semente se multiplique e a sementeira se aumente. Ou seja, as sementes que você planta esse ano não permite que você tenha o mesmo nível de prosperidade o ano que vem. A semente que você planta o ano que vem também não permite você plantar a mesma semente que você plantou esse ano. Por quê? Porque a promessa é: eu vou aumentar a sua sementeira por causa dessa semente que você plantou no altar. As sementes, elas são sacrifícios. Paulo ainda diz: quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. A semente que Abraão semeou no Monte Moriá foi seu filho Isaque. Deus entregou depois disso para ele toda aquela terra e todos os seus inimigos. A semente que a viúva de Sarepta semeou na vida do profeta Elias foi o pão para ela comer, a última refeição, comer e morrer, ela e seu filho. E a farinha da panela não faltou, a panela não faltou farinha e nem a botija faltou azeite. Até os dias que voltaram a chover e teve colheita. O sacrifício de Gideão foi os 2 bois do pai dele. E Deus entregou o inimigo na mão dele. Sementes são sacrifícios que colocam o inimigo na sua mão. Não tem inimigo que fique em pé mediante um sacrifício, uma semente plantada no altar. A semente daquele garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. Alimentaram mais de 15 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. A semente de Davi no Monte Moriá. O sacrifício. Havia praga, 70 mil pessoas tinham morrido. E Davi sobe para sacrificar. Havia ali um favor de Deus para Davi. E Araúna, o dono da terra, disse: eu te dou a terra, pode escolher, eu te dou os bois para o sacrifício, que os meus bois são bonitos. E ele disse: não, antes coloque preço, porque eu nunca oferecerei ao meu Deus algo que não me custe. Quando Davi faz o sacrifício, a praga e a peste cessou imediatamente. Salomão, quando foi a Gibeá, ele tinha agora peso sobre as costas para reinar no lugar do pai dele, que foi o rei mais sábio que pisou em Israel. E ele dizia: eu não vou conseguir. Eu não tenho essa capacidade do meu pai. E ele leva 1000 bois para sacrificar. 1000 bois. Por que não um? Você sabe, quanto mais você semeia, isso traz permissão para Deus semear muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. A medida que mede será medido. Com a justa medida. Salomão sacrifica 1000 bois. Deus aparece para ele na mesma noite. Na mesma noite. E diz: pode pedir o que você quiser que eu te dou. Ele disse: eu quero sabedoria. E Deus disse: vou lhe fazer o homem mais sábio que já teve, nem depois de você vai ter. E vou lhe entregar seus inimigos, vou lhe dar riqueza. Sempre que nós olhamos em toda a Bíblia, nós vamos ver que homens, por causa de subir no altar do sacrifício, tiveram sua vida completamente mudada. Foi uma vida antes do sacrifício, uma vida depois do sacrifício. Quando você olha a história de Ana, sacerdócio caído em Israel, 32 mil homens mortos na guerra, Rofine e Finéias prostitutos, Eli um pastor omisso, Israel completamente perdida. Ana sobe de festa em festa, e toda a festa de Ana era motivo para ficar chorando a festa inteira.
Ana estragava as festas de Eucana. E ela chorava pedindo para Deus um filho, porque era estéril. E Deus não dava para ela um filho. Eu sei que as lágrimas são orações poderosas, mas não deu resposta para Ana. Tem coisas que não se resolvem na lágrima. Tem coisas que não resolve a gente ter dó da gente mesmo. Tem coisa que não resolve chorar. Aí Ana, ela tomou a maior decisão da vida dela de fazer um voto com Deus. E disse: é o seguinte, se o Senhor me der um filho homem, eu consagro o Senhor por todos os dias da vida dele. Será um nazireu, um nazar, um consagrado ao Senhor por todos os dias da vida dele. Um nazireu, um profeta. Imediatamente Deus usou até Eli, um sacerdote sem autoridade. A Bíblia diz que no tempo de Eli a palavra era rara, ou seja, Deus nem falar com o povo falava mais. Eli abençoou e o útero dela foi sarado imediatamente. Por causa de um voto, uma semente. E a semente de Ana, chamada Samuel, curou a nação de Israel. Trouxe o reinado de Davi. Curou o governo de Israel. Curou o sacerdócio de Israel. Então sementes são poderosas quando elas são feitas com honra e com sacrifício. Sacrifício por quê, apóstolo? Porque não se deve oferecer a Deus algo que não custe. Deus não é pedinte, Deus não é andarilho. Deus é o Rei de toda a glória, de toda a majestade. Eu me lembro que eu fui para um leilão e eu fiz uma semente no leilão, antes de ir para o leilão. Eu fiz uma semente em Obed-Edom. E essa semente que eu fiz em Obed-Edom foi uma semente que eu disse: eu nunca mais vou pagar aluguel. Lá a arca ficou, lá Obed-Edom foi abençoado. Na casa de Abinadab não foi em 20 anos, né, o pessoal, porque derramavam água diante da arca. Obed sacrificava. 3 meses. Aconteceu o que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab. Porque a forma que eu me achego diante de Deus, é isso que vai fazer a diferença. Eu fiz uma oferta e nós compramos um terreno. O terreno do lado, apóstolo, foi avaliado faz 2 meses. Do lado do nosso da igreja. E ele foi avaliado em 39 milhões de reais. Depois nós colocamos a igreja na avenida. Nosso terreno tem 43 mil metros. Saiu o shopping na avenida. E cerca de 2.300 apartamentos já estão construídos. Depois que nós lançamos a pedra fundamental. O terreno do vizinho foi para leilão. Foi avaliado a 39 milhões de reais. Nós compramos o terreno nosso com uma caneta Bic que Deus me deu no monte. A oferta que eu fiz em Obed-Edom, uma semente. E pagamos 220 mil reais em 2007 nesse terreno. E hoje está avaliado em mais de 20 milhões. Então existem sementes que elas vão mudar o rumo completo da sua história. E eu quero orar pela sua prosperidade. Independente dos gastos que essa conferência gera, eu passei ali, já vi 2 geradores ali, até me cocei a cabeça até a hora que eu passei ali. Tudo isso é feito por amor, por fé e por acreditar que vocês vão ser treinados para viver o propósito de Deus.
Porém, hoje é um dia especial para a gente fazer uma semente como um sacrifício. Uma semente por sua casa, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pelo templo que você quer construir, pelo terreno que você quer comprar, pela unção, pela sabedoria, pelo suprimento. Hoje a minha oração é: Deus, aumenta a sementeira dos seus filhos, e que o ano que vem, no mesmo congresso, o dízimo deles, o ano que vem seja o salário deles de hoje, em nome de Jesus. Eu creio nessa gloriosa manifestação de Deus, e eu quero orar por esse nível de prosperidade. A chave são as sementes, e a oração, ela vai fazer com que isso brote. Gostaria que vocês ficassem em pé, todos vocês. Apóstolo, hoje minha maior oferta é a oferta da viúva. Então dê ela. A minha maior oferta hoje, apóstolo, é uma oferta de R$1.000 ou de mais. Então dê ela. Faça uma oferta com um propósito. Com um propósito. E falar para o Senhor mais uma coisa que eu esqueci de falar para o Senhor. Aquela situação lá que precisava se resolver, resolveu essa semana. Lá que o Senhor interviu para mim lá, tudo mais. Fizemos uma reunião lá, uma cúpula lá. Nós resolvemos uma situação de muito tempo. Graças a Deus e a influência que o Senhor tem aí. Uma benção. Então, a semente de Gideão livrou ele dos inimigos dele. A sua semente vai te livrar dos seus inimigos. E é assim, você pode plantar. Você não é obrigado, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou. O céu é obrigado a responder essa semente. Eu quero que você curve sua cabeça. Eu não sei se você está na situação de Ana. Eu não sei se você está na situação de Abraão. Eu não sei se você está na situação de Gideão, ou da viúva de Sarepta, ou na situação de Davi. Eu não sei qual é o desafio que você tem. Eu só sei que hoje o Espírito de Deus te encoraja a você lançar uma semente para que mude a história da sua vida. Pai, eu oro agora, eu peço ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, Deus de Gideão, de Elias, o Senhor é todo poderoso, e nós vivemos pelos milagres das tuas mãos. Porém, Hebreus capítulo 11 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todos que dele se aproximam creiam que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que o buscam receberão presentes. Senhor, eu oro agora, eu dou uma ordem a todo espírito de miséria, a todo espírito de fracasso, a tudo aquilo que amarra, Senhor amado, o propósito, o plano, a tudo que impede, Senhor amado, o rompimento sobrenatural, nesse projeto, nesse sonho, nesse ministério, nessa família, nesta casa, nesta construção, nessa empresa. Sim, Senhor, Deus vivo, que operava no passado, opera hoje e operará no nosso futuro. Deus da provisão, Deus da prosperidade, Deus que prometeu através de Jesus vida em abundância. Vem sobre teus filhos, eu os consagro ao Senhor,
E eu uno a minha fé a Ele, Senhor, declarando que os decretos malignos estão cancelados no dia de hoje. Sementes destruirão decretos malignos, e que decretos benignos, decretos do Senhor hoje, são validados sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro como um purim sobre a sua vida. Eu declaro, Deus, te livrando dos teus inimigos. Eu declaro, Deus, te livrando de situações que só Ele pode fazer. Eu declaro, Deus, te tirando de lugares baixos, de vales de depressão, e o levando para alteiros, para montes de exaltação. Eu declaro, Deus, fazendo o que fez com José do cárcere para o trono, com Davi do pasto para o trono, com Daniel da cova dos leões para o trono. Assim será a sua vida, da humilhação para a exaltação, em nome de Jesus. Pai, aumenta a sementeira dos teus filhos, aumenta o poder, Senhor, de semear, aumenta, Senhor amado, a prosperidade de forma sobrenatural. Que a unção do Senhor despedace todo jugo e traga sobre teus filhos o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.